Oi, gente, eu sou a Bárbara, editora da Cosmo. Eu tô aqui hoje com a Denise Damiani, que é uma consultora financeira e minha nova guru. Ela escreveu esse livro, Ganhar Mais, Gastar Menos, Investir, né? Melhor. É o livro de dinheiro para mulheres. Olha o meu como tá. Todo marcadinho, deve estar todo sublinhado, porque realmente eu li, adorei. E aí a gente virou fã dela na redação e a gente trouxe a Denise aqui para conversar com a gente sobre finanças para mulheres. Um assunto super importante. E acho que pouco falado, né, Denise? Para as mulheres, muito, assim. Muito angustiado e talvez pouco conversado. Um pouco dividido, né? Acho que é uma coisa legal que tu falou logo no começo do livro, que é pergunta para as tuas amigas quanto elas ganham, quanto elas têm... Que já deve ser um assunto que causa uma torta de climão, assim, no começo, né? Porque tem essa coisa de que falar do dinheiro é feio, que ninguém vai querer falar, mas tem uma sensação de solidão quando você não conversa sobre algum assunto, seja dinheiro ou qualquer outro assunto, que você acha que você é a pior das pessoas no mundo. E a hora que você vai conversando e você vê que todo mundo está passando por uma coisa parecida com o que você está passando, é muito alentador, é muito desestressante. E quando a gente está muito estressado, a gente não consegue nem resolver aquele problema. Então você precisa desestressar um pouco para poder enfrentar a coisa de maneira um pouco mais objetiva. Né? Gente, deixa eu só avisar aqui a Vânia, a Goi. Eu tô mediando o live e, como vocês sabem, é um live. Então, estamos ao vivo. É só comentar aqui embaixo que eu tô perguntas, lendo tudo. E depois vai ficar no ar, então vocês podem ler depois. Se ficarem muitas dúvidas, a gente manda pra Denise depois. A gente vai conversando. O que eu acho que é uma coisa legal do livro é que ele é muito didático e ao mesmo tempo é uma conversa, né? Quando eu li, a gente estava falando aqui antes de entrar no ar que eu já conversei com a minha mãe, já liguei pra minha mãe, já indiquei pras amigas, já quis, assim, realmente conta coisas da tua vida, de como como tu foi mudando, né, em vários momentos e tal. Então, eu estava te falando até que as mulheres são muito interessantes. A gente, quando aprende alguma coisa, a primeira coisa que a gente quer é dividir e passar o que é bom para as outras, né? Mas a ideia do livro, até você me apresentou como consultora financeira, eu não sou consultora financeira, porque para você ser consultora financeira, você tem que ter toda uma certificação de consultora financeira, que não é a minha formação. Eu sou engenheira de formação e fui executiva durante a minha vida inteira. E enquanto eu estava na minha carreira de executiva, o que eu percebi é que tinha muito poucas meninas que subiam na carreira, portanto, que ganhavam mais. E isso que foi me intrigando de pensar, por que as mulheres não estão aqui? Por que elas não estão subindo na carreira? Por que elas não brigam por um salário maior? Eu entrevistava muita gente, eu tive equipes muito grandes, eu fazia consultoria de estratégia e de implantação de sistemas e processos, e contratava muita gente. Tinha equipes de 1.000, 1.500 pessoas. Então, eu entrevistava muita gente para entrar na minha equipe. E é incrível como as mulheres, por exemplo, não negociam um salário de entrada. É uma loucura isso. É uma loucura, porque tem aquela coisa assim, não, o que me oferecerem eu já aceito para poder garantir. Eu comecei a fazer uma coisa que era assim, eu só dava a oferta de trabalho se fosse uma mulher numa sexta-feira e não deixava ela me dar a resposta até segunda, para ver se eu forçava ela um pouco a negociar. Tentar se colocar mais para frente. Então esse livro, ele é o fruto de uma observação que eu fiz durante 30 anos da minha vida. E nos últimos 15, eu comecei a anotar muitas entrevistas que eu fazia com as meninas que trabalhavam comigo, e depois as que não trabalhavam também, eu entrevistei um mundo de gente para entender o que acontecia dentro delas. E o livro é uma coletânea dessas histórias, porque você sabe, consultor tem isso, né? A gente olha e tenta organizar aquilo numa metodologia e num padrão. Sim. Então eu tentei entender os perfis de mulheres, o que acontecia, e eu percebi que quanto mais mulheres eu entrevistava e conversava sobre o assunto de dinheiro, não é que eu fui entrevistar para dinheiro, eu fui entrevistar para saber por que não subia na carreira. E eu descobri muito rapidamente que não subia com o dinheiro. Ali. Não tinha dinheiro, então aceitava antes, não negociava. Então, por isso que eu te pergunto agora. Eu acho que sim, ganhar mais é um problema realmente, que a gente tem esse gap salarial e tal. Consequentemente, o investir é uma coisa que as mulheres são mais novas as gerações são, eu acho que eu sou a primeira geração, segunda geração, que mulheres que estão entrando mais com esse, tu até fala isso no livro um pouco, e a coisa das dívidas, do gastar além que tem, as mulheres também têm mais dívidas que os homens, tu acha também? Então, o nome do livro veio porque eu batizei essa minha descoberta, vamos dizer, essa minha metodologia, que é assim, as mulheres ganham menos do que os homens.
Isso, em média, 25% a menos no mesmo cargo, mesmo salário, mesma empresa. Então, você já ganha menos. Você gasta mais porque você cuida de muita gente. Você paga as coisas para os teus filhos, para os teus pais, para as amigas, quem precisa. Quer dizer, a gente vai gastando. Sim. Não é só porque a gente compra bolsa e sapato que a gente também compra. Mas não é só em bolsa e sapato que vai. Então, você vê, você já ganha menos, aí você gasta mais. Aí, a diferença... Conta não fecha, né? A diferença, às vezes, sobra muito pouco. Mas quando você não entende nada sobre investimento, isso foi uma coisa que eu percebi, é assim, você fala, puta, eu vou guardar, vou investir pra quê? Se eu não sei nem aonde colocar, não sei escolher um investimento, não sei... Então você acaba gastando. Já vira um lugar que, tipo, é muito complicado, não quero entender, não é pra mim. É, exatamente. Então, se você já ganha menos, já gasta mais, o pouco que sobra, você não guarda porque você não entende de investimento, você acaba fazendo o quê? Gastando mais. E isso, às vezes, entra numa bola de neve, e a coisa que você falou das dívidas... Às vezes acaba acontecendo, porque você não tem muito controle do que é o teu ganhar, do que é o teu gastar, e vai indo. Tem uma coisa legal nessa edição, tem perguntas, vou só contar isso aqui rapidinho. Tenho perguntas. Nessa edição que tá nas bancas agora, tem uma matéria que é uma colaboradora nossa, duas colaboradoras nossas, na verdade, opa, caiu aqui, que é a Daniela Reis e a Juliana Morganti, elas ficaram um mês sem usar dinheiro, sem usar cartão, só usando dinheiro fixo. E uma das inspirações foi a consultoria que elas fizeram contigo, né? Baseado no livro, também se inspiraram. E a gente tava falando sobre isso. Como que é uma das dicas que tu dá, porque tem gente que realmente não consegue perde o controle, né? O dinheiro, ele é uma energia, né? O dinheiro não é nada, mas ele carrega uma energia e carrega um monte de significado. Isso, eu ia falar que é uma coisa que eu acho que é legal, que tem várias coisas que tu fala sobre esse significado do dinheiro, que é uma das perguntas que as pessoas se fazem e que tu acha errado, e eu concordei quando eu vi isso no livro, que é você quer ter dinheiro ou ser feliz? Por que essas coisas são mutuamente exclusivas, contraditórias, né? Não é mutuamente exclusivo. Você pode ter dinheiro e pode ser feliz. Mas normalmente a gente carrega essa energia do dinheiro com um monte de coisa que não tem nada a ver com o dinheiro fixo, mas tem a ver com a tua felicidade e infelicidade, com como é que os seus pais lidavam com o dinheiro, que sonhos você tem, o que você acha que de verdade é ter dinheiro, porque também tem muitas famílias e muitos lugares onde carrega o dinheiro de uma coisa muito negativa. Se você tem dinheiro, você deve ser uma pessoa má, você deve ter roubado, você deve ter feito alguma coisa de ruim. Então, o dinheiro carrega um monte de energia ruim. Ambição, como se a ambição fosse uma coisa negativa. Exatamente. Você é muito ambiciosa. Falar isso para um menino é elogio. Falar isso para uma menina é quase como dizer, você não vai casar nunca, você não pensa... É um peso. Vamos para as perguntas, então. Existe uma conta mínima que eu deva fazer para guardar parte do meu salário? Essa é uma pergunta muito comum. O problema não é uma conta mínima para guardar que percentual do teu salário. Você sempre deveria fazer uma maneira de poupar. Ou seja, se você ganhar mais do que o que você gasta, você já está no caminho certo. Quanto a mais? Claro que tudo depende de quanto você ganha e qual é a tua situação de gasto. Quem ganha muito pouquinho, às vezes a vida já consome quase tudo daquilo. Se você ganha muito, eu vou dar aqui dois exemplos que podem até parecer ridículos de tão distantes, mas vamos dizer que você ganha 2 mil por mês ou que você ganha 50 mil por mês. Eu não vou dizer que quem ganha 50 mil por mês deveria guardar 10% do salário, porque guardar 5 mil para quem ganha 50 é muito pouco. Mas se você ganha 2 mil e conseguir guardar 10%, que são R$200, talvez para a tua vida viver com 1.800 faz muita diferença. Então, a diferença toda é você fazer assim. Você tem que fazer uma conta do que você gasta para ter uma vida tranquila, para ter uma vida... E não é para guardar um mundo. E você vai guardando. E eu digo no livro também que você deveria ter 3 metas na hora de guardar. Uma é guardar 1 ano dos teus gastos. Então, vamos dizer que você gaste 10 mil por mês. Você deveria ter 120 mil guardado. Em quanto tempo? Em quanto tempo você conseguir. Não é? Se você conseguir, a gente começa a se assustar, meu Deus, eu podia... Não. Essa conta já foi planificada. Meu Deus, eu tô muito atrás, eu preciso correr muito atrás. Não, mas eu acho que quando eu li essa parte e fiquei pensando... Que dá uma tranquilidade, né? Você consegue planejar outras coisas sabendo que numa emergência tem uma grana, tá garantido. Tem um ano. Porque imagina, se você guardar 12 meses, você sabe que se você for mandado embora, se você perder o emprego, se alguma coisa acontecer, se você ficar doente, tiver que se afastar,
Você vive 12 meses porque você... Muita coisa pode acontecer para tu se reerguer, para tu E você tem buscar- 12 meses para se Sim. reerguer. A segunda parte é assim, eu quero mudar de vida. Então, eu quero abrir um negócio e não ser mais funcionária. Ou eu hoje tenho um negócio A e quero ter um negócio B. Você deveria ter 3 anos de gastos guardados. Porque quando você monta um negócio, quando você muda demora completamente mais de vida, pra- o negócio começa a dar certo dali Depois. 2, 3 anos. Uhum. Se você precisa daquele dinheiro para comer, você vai fazer decisões erradas no teu novo negócio. Ou então você fala Pelo assim, desespero, pela ansiedade. exatamente. né? Tem gente que vem conversar comigo que diz assim, não, mas você não está entendendo, eu preciso arrumar minha empresa pro mês que vem. Não, pro mês que vem não vai dar. dar. Não Acho vai que, dar. acho que eu li uma estatística falando de novos empreendedores, dizendo que os que guardavam, os que tinham só 3 meses de custo de vida garantidos, Faliam. fatalmente faliam. Exatamente, porque você começa a tomar decisões erradas. O dinheiro é super emocional. Então, a decisão que você toma errada, ela te afeta brutalmente. Se você sabe que daqui a 3 meses você não vai ter mais o que comer, você começa a fazer bobagem. Claro. E aí a terceira... A terceira coisa é quando você quiser se aposentar. Então, eu Ah, quero me aposentar. Então, quanto tempo vai levar para eu guardar 12 meses? Não sei. Mas enquanto você não tiver 12 meses, não se mete a fazer outras coisas. Sim. Porque esse é o teu... Eu Depois sei. eu tenho 12 meses. Bom, eu quero mudar de vida. Você precisa guardar mais 24. Porque com esses outros 2 anos, um ano que você já tem guardado, aí você pode mudar de vida. Aí você vai viver na tua vida. E aí você diz assim, bom, eu quero me aposentar. Será que eu posso me aposentar? Se você tiver uns 10 anos do teu gasto guardado, você pode pensar em se aposentar. Por quê? Porque na aposentadoria a gente está numa idade onde a gente gasta menos. Então, quando você está crescendo, fazendo patrimônio, criando filho, né, estudando e etc., você precisa de mais dinheiro. 10 anos de gasto. Querendo comprar um apartamento, essas Exato. coisas que já vai ter quando... Assim, né? A maioria das pessoas já tem quando chega naquele momento. Exato, aí vamos dizer, eu tenho 50, 55, 60, tenho 10 anos guardado, mas já tenho a minha casinha, meus filhos já estão criados. Esses 10 anos deveriam durar uns 20. Agora, se eu tiver 30 anos, tiver 10 anos guardado, vou dizer, vou me aposentar? Não vai dar. Não vai porque dar, amiga. Não vai dar. Agora vem a pergunta que tu falou, de quanto a gente vai gastar, quanto é? Se é de R$2.000 ou ganha 50, quanto tu vai guardar? Vem a grande questão que é a da planilha. Exato. Que é aquela que já dá assim o nervosismo quando a gente abre aquele Excel. Eu que sou jornalista, né, que eu não sei nem fazer conta de vezes sem uma calculadora. Quando eu vi a planilha, eu falei, gente, não vou conseguir. Mas ela é muito necessária, né? O que é a planilha? A planilha não é a planilha em si. Até estava comentando com elas que eu fiz um post no meu blog. Eu tenho um blog, tenho Que uma é? página no Facebook, Denise dentro do Damiani. teu nome, né? Eu tenho o meu nome, é uma Tá marcadinho a gente aqui marca- no a gente nosso marcou aí. post, Legal. meninos. Então, essa página eu fiz um post no início do ano dizendo é um bom momento para a gente planejar o ano, né? Porque a gente vai vivendo depois. Se você tiver um planejamento mínimo em janeiro, mesmo que você não olhe ele todo dia, ele parece que fica um pouco guardado na tua memória. E eu sugiro que quem tem dificuldade com planilha, não precisa fazer planilha, faça na mão. Pega um caderno, uma caneta, uma calculadora. Como você disse, eu só sei fazer conta com calculadora, tá tudo certo. Pega a calculadora e Pega vai. a calculadora. Então, o que você faz? Você tem lá no site também, se você quiser, o site Pra baixar, tem as denisedamiani.com, planilhas, né? tem as planilhas, tudo gratuito. Então, você baixa e você começa a olhar, porque a hora que você começa a olhar e dizer... Nossa, eu gasto tudo isso na minha casa, com aluguel, com supermercado, com a Luz, faxineira, com a TV a luz, cabo, com TV a cabo, com internet. internet e tal. Gasto tudo isso com os meus filhos, gasto tudo isso com o meu carro. Você começa a olhar, você fala, não é possível que eu gasto isso com o meu carro. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então, o fato de você preencher, automaticamente você vai ver que nos meses seguintes você gasta menos. Sim. É muito doido, porque você está ali. Agora, pelo amor de Deus, não é para ficar fazendo planilha o tempo todo. Não é para ficar Contar cada o cafezinho, pãozinho que você né? Porque comprar. senão- Isso eu achei Não é muito isso. animador. Porque Eu a achei planilha também. é sempre... Mas é isso que eu queria falar, já é o meu depoimento. Você compra um pão de queijo e tem que pôr na planilha, não dá. Não é pra viver também escravo da Não. planilha. A planilha é pra tu enxergar o que tá acontecendo ali e ter É. um mínimo de controle. O que eu acho legal da planilha é quando você vê, por exemplo, você ganha 2.000 e aí você coloca como gastos fixos ou gastos grandes, necessários na planilha 1.000. Aí eu acho que é muito legal de pensar, mas aonde vão os Então, é 1.000? isso que eu achei interessante quando Em eu pão fiz. de queijo? É uma pergunta. É uma Entendeu? pergunta, em bolsa. Ele não tá mapeado, mas você vê que se tem uma discrepância, você vai É. encontrar, né, pra onde ele vai. Mas tem uma coisa interessante, eu vou contar como é que eu faço pra mim, tá? Tá. Sempre fiz e continuo fazendo e recomendo você fazer. Você faz uma vez a planilha, pra você entender quanto é que são os seus gastos fixos. Você fala assim, não, tudo aquilo que eu preciso pra viver hoje, eu gasto 3. Eu ganho
2.800, puta, vou ter que fazer alguma coisa importante aqui, porque não dá pra viver desse jeito. Ah, agora entendi porque que eu tenho dívida, porque que eu não consigo pagar o cartão, porque que eu, né? Agora, eu gasto 3, ganho 5, então tem 2. Esses 2 eu vou guardar. Depois a gente fala do guardar. Então você faz isso uma vez. Vamos dizer que mês a mês eu gasto 5 minutos do meu tempo para ver quanto é que sobrou no final do mês. Sabe como é que eu vejo? Eu vejo o saldo do início do mês, o saldo do final do mês, qual é essa diferença e quanto foi depositado. Se me sobrou 2.000, que era o meu planejamento... Tá tudo certo. Se eu comprei em pão de queijo, em bolsa, eu tinha me planejado sobrar 2.000. Sobrou, vou viver a vida. Passei de ano esse mês. Tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Entendeu? Se não, aí tem que E revisar. leva 5 minutos. Sim. Agora, se você levou 5 minutos e descobriu que não sobrou, e não sobrou num mês, e não sobrou no outro, não sobrou no outro, bom, volta. Porque você fala, eu fiz alguma coisa errada no início do ano no meu planejamento. Agora, se você não gastar 2, 3 horas por ano para cuidar do teu dinheiro, gente, como é que pode? A gente gasta 2, 3 horas por semana na manicure e no cabeleireiro. Deixa eu fazer uma pergunta pergunta Tem. A Juliana Araújo, eu não consigo ler a pergunta dela inteira, mas eu acho que o panorama é comum e é legal da gente falar disso. Ela falou, boa noite, tenho 27 anos e não tenho nenhum controle sobre o meu dinheiro. Eu gasto mais do que eu ganho e só acumulei dívidas. Para não ter o nome negativado, faço empréstimos para quitar, provavelmente, as dívidas. E aí... Como faz quando você se enrolou? Tá num bolo. Porque eu não Tá consigo, num bolo. não veio o fim da pergunta, mas acho que é como você sai. Pagar o cartão de É crédito muito comum. e pagou o cartão de crédito com um cheque especial e aí, tipo, faz empréstimo sem empréstimo. Se enrolou total. Como é que ela chama, Juliana? Juliana. Primeiro que eu acho legal que tem solução. Não precisa se Não, desesperar. não Tem precisa casos. suicidar. No livro tem histórias que eu contei para as minhas amigas, contei para todo mundo. Tem histórias inspiradoras, inclusive, de que tudo tem, né? E são todas histórias reais, viu? Isso aqui não é nada inventado. Não é só exemplos fictícios. Não. Os nomes são trocados para preservar a identidade, mas é tudo história real. Então, Juliana, a coisa é a seguinte. Você já entendeu, eu estava falando isso há 1 minuto atrás, que você entrou em dívida por quê? Porque você gasta mais do que você ganha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer assim é você falar, bom, eu entendi, eu vou respirar e vou agora pensar no daqui para frente. Vamos deixar por 1 minuto a tua dívida, os teus cartões, o banco, tudo aquilo que você deve. Então, vamos respirar. Isso então é tá muito bom. bom. Vamos fazer a planilha. O que eu preciso para viver? Eu ganho 3, eu não posso gastar 3.200. Eu não posso. Então eu vou mudar a minha vida. Eu tenho carro e eu não posso pagar esse carro. Eu tô gastando. Em que você tá gastando? Vou mudar o plano do celular. Vou mudar o plano do celular. Vale tudo, né? Vale tudo. Agora, a coisa que vale muito também não é só pensar no gasto, é muito pensar no ganho. Porque você diz assim, eu cortando tudo preciso de 3.200, então eu não posso ganhar 3. Então eu vou trabalhar, eu vou dar aula no fim de semana, eu vou fazer brigadeiro para poder vender, eu vou fazer bordado, eu vou... O que eu posso fazer, O que eu vou fazer? Porque se eu preciso de 3.200 e não tenho mais aonde cortar, eu tenho que ganhar 3.500, 4, 5. E isso é uma questão emocional, porque as mulheres acham que tem sempre que cortar e nunca tem como ganhar mais. Isso volta, de novo, vem aí, né? No ganhar mais, que também pode ter essa possibilidade. Então você faz essa conta. Enquanto você não descobrir como é que você sai daqui pra frente, você não consegue nem ter ânimo de pensar no que você resolve daqui pra trás. Então vamos dizer que você descobriu. Bom, tá bom, vou ganhar mais, vou cortar aqui, ganho 3,5 e gasto 3. O que sobra? 500. Aí você começa a planejar como é que com esses 500 você vai quitando toda a encrenca que você fez daqui para trás. Se você não parar, não respirar, não começar a ter um budget que se equilibre, não tem solução. Não tem solução mágica. Ela pergunta uma coisa aqui. Nos últimos meses ela pagou só o mínimo de alguns cartões. Para de pagar tudo. E eu estou pensando em antecipar as compras. Para de pagar o cartão? Para de pagar tudo. Sabe por quê? Gente, não é. Mas o que eu tô falando, radical. o que eu tô falando aqui é uma opinião absolutamente radical. Então vamos por esse exemplo que eu tava dando. Sim. Você ganha 3 e tem 20 de dívida. Vou botar aí, não sei qual é o tamanho da sua dívida, não sei quando é que você ganha. Mas se você ganha 3 e fez 20 de dívida, quer dizer que você foi pagando coisas de juros, que são muito altos no Brasil. Principalmente do cartão e cheque especial. Nossa, cartão e cheque especial é loucura, mas também empréstimo, porque o dinheiro no Brasil é um dinheiro muito caro.
Então, você foi fazendo uma bola de neve e chegou em 20 mil. Se você não parar tudo e reequilibrar esses 3 para gastar menos, não tem solução, você nunca vai conseguir sair disso. Ela disse que ela pensou em pagar o mínimo, ela tá pensando em antecipar as compras e parcelar tudo. Não. Eu acho que é pagar o mínimo, depois parcelar a dívida, né? Então, eu, né, te sugeriria que antes de você tomar... Porque essa é a decisão emocional. Por quê? Não quero ter o nome sujo. Tô em pânico. Não tô em pânico. Não quero ser sacana com quem me emprestou dinheiro. Mas isso é uma bola de neve. A única coisa que você tá fazendo é jogando isso pra frente. Sabe quando a gente tá gordinha? E que você, por tristeza, vai lá e come um bolo inteiro? Ela falou, sim, sou muito emocional, sou muito ansiosa. E quando eu estou no período menstrual, gasto muito mais. É isso. Então, o que você faz no período menstrual? Você para, senta, respira. E eu acho que essa coisa do que as meninas falaram aqui nessa entrevista, lê a entrevista, porque isso é pra você. Começa a lidar com dinheiro vivo, porque o dinheiro vivo... Você não consegue gastar mais do que você tem. Você tem que ter ele num envelopinho. Lê a parte no livro que fala de colocar envelopes. Para quem é descontrolada, você faz assim, ganho 3. Pego esses 3, separo o envelope da feira, o envelope da escola, tem lá no livro como é que você separa isso e começa a lidar com dinheiro vivo. E você acha que ela deve parar de pagar tudo? Tudo até ela fazer essa conta. Tá. E aí ela vai programando... Quanto que ela pode pagar por mês? Das coisas que são mais caras. Então, as dívidas mais caras, aí você vai lá, vai renegociar todo o teu cartão, talvez vai tirar um empréstimo para poder pagar o cartão com juros menor. Aí você tem coisas para fazer. Mas não faça nada e não tome nenhuma atitude antes de você equilibrar o teu dia a dia. Sem equilibrar dia a dia... Quanto que tu tem pra gastar, quanto tem pra guardar. Exato. Porque às vezes é isso, né? Tu fica no cheque especial. Isso aconteceu com uma amiga minha que eu tava ajudando depois de ler o livro. A gente foi ajudar ela. E aí ela viu que quando a gente botou tudo no papel, na verdade, sobra dinheiro pra ela no mês. Só que ela mesmo assim tá com dívida, claro. Desconsiderando a dívida do cartão de crédito e dos empréstimos, Sobraria ali R$500. Então, que na verdade é com esse dinheiro que ela que tem você vai pagando. Aí você vai quitando, né? aí você vai negociando. Negocia com o cartão, negocia com o banco, negocia não sei onde é que você deve. Mas qual é o problema? O problema é que você fala assim, não, agora eu vou tirar um empréstimo aqui para quitar o cartão. É só 1.000 a prestação. Esse só, você junta... Sabe o que mulher tem mania de fazer? É assim, é só não sei o quê. Quando você soma todos os sós, dá uma coisa enorme. Então, e o arredondar para baixo também, que eu acho que é uma coisa... Ou então entrou um dinheiro extra. Ganhei R$2.000 extra. Então, com esses R$2.000 eu vou fazer assim. 1.000 vou pagar aquilo lá. Mas aí 1.000 eu vou comprar de roupa. Aí 1.000 eu vou... Você já não... Você só tem 2.000. Você gastou esse 2.000 em N vezes de 1.000. Parece que esse 2.000... A mágica da multiplicação do dinheiro. Pergunta. Supondo que tá tudo bem, sem dívidas, fiz uma planilhinha, 3 meses, tá tudo mapeado. Uma questão, assim, muita gente. Se você não entende muito de economia, a Rafa tá perguntando qual é a melhor maneira de guardar dinheiro e fazê-lo render. E nessa mesma esteira, a Bruna pergunta... Poupança é investimento? Então, é isso que eu ia te perguntar agora. E nessa esteira eu pergunto. Fiquei muito surpresa com uma parte do livro que você disse que talvez a previdência privada não seja o melhor investimento para ser feito. E acho que é o mais fácil. A primeira coisa é que todo mundo fala, vou fazer uma previdência privada. Que é uma coisa bem conservadora, digamos, para pelo menos vou envelhecer bem, né? E aí a minha pergunta, juntando com todas essas, é que perguntas a gente tem que se fazer na hora de investir? Porque sim, eu vou chegar talvez para o meu gerente que também tá levando ele em consideração, também tem os seus interesses nessa equação. Então, que perguntas que a gente tem que levar para essa pessoa que vai cuidar do nosso dinheiro, né? Como é que a gente tem que... Eu queria gastar um pouco de tempo nessa parte, porque eu tenho me deparado... Qual é o problema? Eu acho que o livro é assim porque essa é a ordem. Sim. Então, eu ganho, tô ganhando bem, tô com o dinheiro controlado no gasto, tô. Mas e aí o que sobra, o que eu faço? Então... Se você não tem nada para fazer com esse que investe, é isso que eu digo, você vai lá e gasta. Então, é um perigo. Exatamente. A gente não entende como mulher quase nada... A frase que eu vivo com o que eu tenho. Mas não é suficiente. Não tenho dívidas, porém não guardo. Então, exato. Então, aquela coisa de ter um ano guardado para as emergências, você não vai ter nunca se você não guardar. Sim. Tá certo? Bem,
Fatos. Nós não somos loucas, nós não estamos todas em delírio. Investir é muito difícil. Aê! É muito Ótimo, difícil. peso das costas. Não É coisa fácil. para profissional. Sim. E quando você tem pouco dinheiro, você tem pouco profissional para te atender. Então você vai no banco, sei lá, o coitado do gerente tem 50 mil contas que um cara cuida, ele não tem tempo. Você senta para conversar com ele, às vezes ele também não é a pessoa mais treinada, ele tem os produtinhos dele ali para vender. Sim. Você também não tem nenhum repertório de fazer pergunta, você não isso. sabe nada. Então Tô com esse dinheiro imagina. aqui, o que eu faço? Mas, né? Não é assim. Então, o que que as mulheres, assim, 99% das mulheres que eu conheço guardam dinheiro como? Na poupança, na previdência e em imóvel. Quem tem um pouco de dinheiro a mais fala, eu vou comprar imóvel porque eu sei que ele tá lá, é terra, não vai desaparecer, eu guardo ele de mim mesma, né? Muito bom. Isso não é pensar em investimento. Previdência privada não é investimento, é seguro. Previdência privada, ele te paga uns juros muito baixo, mas a hora que você morre, o teu dinheiro vai diretamente para quem você decidir, sem entrar em inventário, sem burocracia. Só que se você for olhar o que você está recebendo de juro, é muito pouco. Então eu vou dizer o seguinte, se você quer investir, faz um Google. Sabe o Google? Conhece o Google? Google, nosso amigo, bom e Nosso velho amigo. Google. Você vai ter que googlar 3 coisas e você vai ter que entender um pouco dessas 3 coisas. Mas a gente é super capaz. Se a gente entrar lá e for entender um pouco, a gente vai entender. É o seguinte, pega aquele dia, põe uma música, se Exato. concentra, abre Brigadeiro. o computador, um brigadeiro, sabe? Tipo, põe uma roupa confortável Exato. e vai com fé no Google. Vai aí. com fé. O que você tem que entender? Você tem que entender que tudo que é investimento, ele tem 3 coisas que o investimento possui. Um é a rentabilidade, ou seja, quanto é que ele vai render. A outra é a liquidez, ou seja, se você precisar retirar aquele dinheiro daquela aplicação, em quantos dias ele está na tua conta. E a outra é a volatilidade, ou seja, quanto aquilo varia. Então, eu vou dar um exemplo simples. Se você coloca o dinheiro em ações, você vai lá e compra a ação de uma empresa, a volatilidade normalmente é muito grande, porque a bolsa tem mais gente querendo comprar num dia, sai uma notícia de não sei o que lá, cai, depois sobe, então a volatilidade é muito alta. Mas normalmente em ações você tem uma rentabilidade, ou seja, o que te dá de juros é maior. Quando você compra uma renda fixa, vou falar dívida do governo, tal do Tesouro Direto. Você vai lá e aquilo não varia nunca, porque você já comprou uma coisa que amanhã você ganhou mais R$1, depois mais ele não varia nunca, mas a rentabilidade é menor. E se você compra uma renda fixa, por exemplo, que vence em 2019, a liquidez dele é que você vai ter que ficar com isso preso pelos próximos 2 anos. Mexer naquele Muito dinheiro. bem. Das 3 coisas, o que a gente gostaria? Renda bem, super líquido, se eu precisar estar na minha conta hoje ou amanhã, e que varie pouco pro coração da gente aguentar. Então, assim, eu também queria ser alta, loira e magra. Nessa vida não vai rolar. Porque eu sou baixa, não sou loira, né? Tudo dá pra você ajeitar, mas não dá pra ajeitar tudo. Se quiser ficar loira, dá. Se quiser Se emagrecer, dá, mas alta eu acho que não vai dar. Salte, mas não vai ser alta. Mas eu brinco assim. Então, a gente vai ter que escolher dessas 3 coisas, 2. Se você topa ficar com o dinheiro preso mais tempo, você consegue menor volatilidade e maior rentabilidade. Sim. Se você quer uma rentabilidade, se você não quer o dinheiro super líquido na tua conta e aceita pouca volatilidade, ou seja, aceita variar, você vai ter uma menor rentabilidade. Então, dessas 3 coisas, você tem que entender dessas 3, e não é tão difícil, e você fala, tá bom, com uma parte do meu dinheiro eu aceito ficar preso mais tempo, com outra parte do meu dinheiro eu não aceito. Com uma parte eu aceito uma volatilidade, mas com a outra parte eu não aceito. Então você divide o teu dinheiro e não aplica tudo na mesma coisa, tá certo? Bom, aí você vai conversar com o gerente do banco, por exemplo. Você precisa ter uma conversa inteligente, então você tem que ter um mínimo de conhecimento. Por exemplo, isso que você está me sugerindo. Qual é a rentabilidade, qual é a liquidez e qual é a volatilidade? Já fez uma pergunta. O gerente já tá sabendo atrás. Ele já tá sabendo que tá falando com alguém que, né, já tá 3 passos na frente que muita gente, né? Então, essas 3 coisas, pelo menos, você tem que saber. Agora, de verdade, eu tô dizendo até pra mim, que cuido do meu dinheiro há muitos e muitos anos, tem um monte de gente ao meu redor que me orienta, eu tenho dinheiro em casas muito bacanas, de gestores muito bacanas, e faço isso de uma maneira muito profunda e com interesse. Consciente. É difícil.
Eu vou dar um exemplo. Essa é a última semana, eu tinha um dinheiro que sobrou do final do ano, eu falei, bom, eu vou aplicar. Eu levei 4, 5 dias analisando, e isso, e aquilo, e a alocação, e falo com um, e falo com outro. Quem é que tem 4, 5 dias para pensar nisso? Então, qual é o problema do investimento? Mas também acaba que tu foi pegando meio gosto na coisa, não? Eu não gosto tanto. Não, eu gosto de ir pra piscina e gosto de beber gin tonic. Então tá. Eu faço o investimento porque precisa, entendeu? Tá, é bom saber que ela é que nem a gente. Gosta de precisar tomar gin tonic. Não gosta de ficar com a planilha. Na verdade, eu gosto de namorar, eu gosto de viajar, eu gosto de outra coisa. Mas assim, precisa fazer. Então, eu respiro fundo, vou lá e faço. Agora, olha como é difícil, com todo o suporte que eu tenho de gente brilhante. Eu tenho uma quantidade de dinheiro guardado, que tem muita gente que tem interesse em me ajudar, porque eles têm interesse também em ter o dinheiro. É difícil. Imagina para quem tem pouco e para quem não tem todo esse experiência, acesso. experiência. Então, você chega no banco, ele te diz assim, previdência privada. Pum, previdência privada. Poupança. Não, e poupança ainda é o mais fácil que tu faz ali da tua conta, automático. É o problema da facilidade. Então, aqui no aplicativo, aqui já tá acostumado a fazer. Não sei. Né? Agora, olha só. Problema de investimento, ele tem... Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Aqueles 12 salários, esses podem ficar na poupança ou nem esses? Não, nem esses, pelo amor de Deus. Ele não rende nada. Ó, acho que é porque a ideia é diminuir o tempo que você vai levar pra guardar, né? Claro. Se ele tem uma rentabilidade boa, você não vai se matar pra guardar um ano de trabalho durante 10, entendeu? Exatamente, perfeitamente. É a mesma coisa, mas eu faço uma previdência porque isso vai me dar um salário na minha velhice. Mas eu tenho 20 anos, ficou doido? Calma, calma. Então, eu vou falar duas coisas. Eu queria falar sobre rentabilidade, que eu acho que é um tema bem importante. Mas eu queria falar sobre duas coisas de investimento. É assim, tomar uma decisão de investimento, a gente não é louca. Não é que a gente não toma decisão ou põe na poupança porque a gente é louca. É porque é assim... Dá muito trabalho, precisa de muito tempo analisar aonde colocar. E aí você abre o banco, você já tentou abrir o banco e ver a lista de opções? Gente, é infinita. São 300 fundos. Como é que você vai analisar um a um o que é bom, o que é mal? Aí tu abre pra ver a explicação e aí eu já é enlouquecedor, é grego? É grego. Aí você fala com um monte de gente e continua sendo grego. Então, Rafa pergunta uma coisa rapidinho, me confundi. Você não deve guardar o seu 1 ano de salário na poupança, por quê? Porque rende pouco, Rafa. Tem que guardar em lugares que renda melhor. Ela tá falando aonde guardar agora, como escolher um fundo. Então, assim, ó, por que é difícil guardar e investir? Porque, primeiro, é muito difícil se analisar onde guardar. A gente fica desesperado porque as opções são inúmeras e você nem entende o que aquela opção tem atrás. E a segunda parte é o emocional. Então, imagina, você comprou uma ação, você sabe que a ação sobe e desce. Te disseram que essa ação é boa, você fez a análise, o teu pai trabalha nessa empresa, você sabe que vai crescer. A primeira vez que a ação cair, o que você faz? Vai lá e tira e vende. Porque o teu emocional não te deixa ficar com aquilo. Segura. Então, você precisa colocar em coisas que tenham fundamentos e que possam ter... Alguém que não te deixe fazer bobagem. Então, eu vou contar pra vocês em primeira mão para Cosmopolitan. Adoro. Em primeira mão. Conta, Denise. Eu tô criando um fundo, um produto para fazer essas aplicações para aquelas que têm pouquinho e não têm acesso a ter uma boa rentabilidade. Chora, Brasil! Daí, Rafaela, que perguntou. Vai ter. Até daqui a uns meses eu tô criando. Por quê? Porque todo mundo vinha me perguntar onde colocar. Eu falava, gente, compra tesouro direto. É uma coisa muito pouco criativa, né? Compra tesouro direto. Compra tesouro direto, tá? Essa é a resposta agora. Essa resposta hoje, se você fazer hoje, né? Mas eu tô fazendo porque eu percebi que o meu desespero de não ter uma resposta para dar para isso. Porque quando você tem R$1.000 para aplicar, você normalmente vai conseguir uma rentabilidade pífia. Se você tiver 10 milhões para aplicar, você consegue uma super rentabilidade. Claro, e neste fundo, a gente vai fazer com que todas as mulheres juntas, a gente aplique todas juntas mulheres e vai ganhar unidas, jamais uma baita rentabilidade. Eu estou desenhando isso e nos próximos meses eu volto a contar. Também tem uma coisa que tu faz, né? Que tu faz um curso, né? Tu faz cursos. Chama Inteligência Financeira, que é para você aprender a fazer esse básico. Se você não quiser googar, tem um workshop que a gente faz, que dura 3 horas, eu dou ele umas 2 ou 3 vezes por semestre, para aprender, primeiro, sossegar o teu coração, aprender a controlar essa emoção, entender de onde essa emoção vem. Juliana, anota aí, amiga.
Juliana Araújo, que falou que é ansiosa. A Juliana, mas a Juliana é aquela da dívida. Então. Juliana, vamos fazer. Eu talvez estou pensando até, agora me veio uma ideia online aqui, de fazer isso como sendo um workshop online 3 horas. Porque aí não precisa estar todo mundo é AD, fixo. né? Tipo, a distância, é legal. Porque você precisa segurar. A gente faz uma coisa de analisar o significado do dinheiro, o que acontece na tua família. Por que tem você uma não coisa consegue legal guardar? que tu faz umas perguntas aqui, que eu acho que é quando tu fala até da relação com o dinheiro, né? Que é como é que foi os primeiros contatos que tu teve com o dinheiro. Aí eu marquei tanto livro que eu não sei mais onde é que tá essa parte. Mas é quando tu tá falando das dívidas, né? Que eu acho muito legal. Que é como tu fala... Qual foi a tua primeira relação com o dinheiro? Como é que teus pais tratavam o dinheiro? E aí uma coisa que eu acho que sim, as mulheres sofrem é essa coisa de achar que todo mundo, alguém vai ajudar elas. Que a ajuda vai cair do céu. E depois que tu passa muito tempo meio que achando isso, parece que pode ser um pouco mais difícil entrar e tomar as rédeas. Tu falou de respira um pouco. E vai fazer por si só, que também deve dar uma satisfação muito grande. Ou com as amigas. Eu acho que fazer também em conjunto com algumas amigas também ajuda, legal. porque uma ajuda a outra. Mas normalmente é assim. De novo, nós não somos loucas. Nós vivemos não sei quantos séculos em cima de uma ideia que era assim. Da minha mãe, da geração da minha mãe para trás, ninguém cuidava de dinheiro. Quem é que tinha dinheiro? O teu pai te dava, depois você casava, o teu marido cuidava, e se você ficasse velhinha, viúva, teus filhos cuidavam. E se teus filhos não cuidavam, não sei o que acontecia, a família cuidava. Alguém cuidava. Eu, quando era jovem, meu pai queria fazer a mesma coisa comigo. Mas eu falei, não, eu quero namorar quem eu quero trabalhar onde eu quero fazer o que eu quero. E eu entendi muito cedo que para fazer isso eu precisava ter dinheiro. Então, liberdade e dinheiro são 2 coisas que andam juntos. A hora que você abre mão de ter dinheiro, você abre mão da tua liberdade em alguma instância. E quanto mais você tem dinheiro, mais escolhas você pode fazer. Por exemplo, um monte de gente veio me contar que está em relações abusivas, em casamentos muito ruins, mas não consegue sair. Tem uma dependência financeira, né? Porque não tem dinheiro. E quanto menos você tem, mais você se acha... mas eu não consigo ganhar mesmo, mas eu sou incompetente. Então, sabe, nós somos as primeiras gerações enfrentando isso. Claro que não é fácil, claro que desbravar é sempre difícil. Nossa, né? É super difícil. E aí, nessa linha do desbravar, eu tenho uma pergunta sobre o ganhar mais, que a gente não falou muito, que é como pedir um aumento, que eu acho que tem uma coisa que tu fala legal no livro, que a gente tem que avaliar a situação da empresa, o que a gente faz, né? Porque a gente... Tu falou que os homens negociam salário, as mulheres não. Porque eu já penso, aquela cena, eu estava falando hoje com a diretora, a vice-presidente de marketing da Mary Kay, e ela me falou que as mulheres têm uma ilusão de que tem que chutar a porta do chefe e falar, eu preciso ganhar mais. Uma cena meio cinematográfica hollywoodiana, né? Esse é o emocional. Esse é o emocional falando, né? Então, porque normalmente a gente vai pedir um aumento quando já estamos com 20 mil de dívida, entendeu? Então, eu acho que você tem que fazer uma incursão nisso muito racional, porque vamos combinar também, nós somos de energia feminina, que não é tão racional, tão focado, tão lógico. Nós temos essa energia emocional muito mais aflorada. Estou falando de energia, não estou nem falando de sexo. Então, quando a gente pega a energia feminina, não é a energia de... Eu vou falar umas palavras aqui. Você acha que é feminino ou masculino? Organizar. Eu acho que é masculino. É masculino. Foco. Acho feminino. Foco é feminino? Foco não, é que é multifoco, né? Multifoco, não, foco. Um só é masculino. É masculino. Fazer conta. Masculino. Masculino. Então, é isso que você precisa para guardar dinheiro. Então, a gente precisa de energia masculina. E aí, quando eu falo assim, relação, ter uma boa relação com as pessoas. Feminino. Não tem nada a ver com dinheiro. Aí você vai lá, quer ter uma boa relação com o teu gerente do banco e ele tá te dando um produto que não vai te dar rentabilidade. Pois é. Pra você manter a relação. Eu penso muito isso, porque eu vou chegar no banco, mas aí eu me sinto, não, tá bom, ele tá me dando esse negócio aqui, mas eu vou ajudar ele, ele é meu amigo, é muito legal. E assim, quero ajudar ele, né? Às vezes mas vamos combinar? O cara do banco tá lá pra te ajudar. Pra ajudar. Não você pra ajudar ele. Eu já fiz um título de capitalização porque o cara fez, não, ele tem que bater a venda dele. Mas você sabe que os gerentes de banco ligam falando isso. Quando é uma mulher, ele fala assim, você me ajuda aqui que eu preciso vender um título de não sei o quê. Não, pera um pouquinho, quem é que tá aqui pra ajudar quem? Então, se aproveitam dessas nossas características, que não são características de quem guarda dinheiro. Então, para guardar dinheiro... Isso, eles sabem com o que eles estão falando. Claro, né? Eles estão treinados para isso. Estão treinados para isso. Tem perguntas aí? É isso? Tem uma que, eu não sei se é muito foco, mas como eu li o livro, né, eu recomendaria que ela desse uma lidinha. A Leilane Lopes diz que ela já tentou, mas ela não... Acho que é falando sobre
outras formas de ganhar dinheiro que não a sua salário profissão, fixo, né? o plano A lá. Eu já tentei, mas eu não consigo vender nada, nem trufa na porta da faculdade. Na verdade, eu não consigo nem vender o meu trabalho. Então, Tem uma parte então também. é isso. O problema do ganhar, se você lê o capítulo do ganhar, tem uma parte importante que é vender. Conta pra mim, se você não souber vender nada, primeiro que já falar isso já é uma coisa que você se coloca numa posição de que você não vai saber mesmo. Porque se eu chego aqui e digo assim, eu não sei o quê, pronto, a chance de eu saber, Tem ele vai pra zero. interessante esse livro que ela disse. Tem duas que eu lembro, da psicóloga, Uhum. que não tinha clientes e tal. Exatamente. Enfim, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Então, se você botar na tua cabeça que você não sabe vender, você não vai vender nem nada, nem, sabe? Então, nem água no deserto. Você vai precisar... Por quê? O que tem atrás dessa tua frase? Por que você acha que vender é ruim? O que tem associado com vender? Vender é gente desonesta, tem a ver com vender carro velho Tirar e vantagem. tirar vantagem. Então, esse é um mindset instalado que você precisa parar e repensar. O que tem de negativo em vender? E depois, como é que você transforma isso? Porque se você não soubesse vender nem o seu trabalho, nem vender um brigadeiro, nem vender nada, quer dizer que você não acredita nas coisas. Porque normalmente a gente vende aquilo que a gente acredita. Se você não consegue vender o teu trabalho, é porque você acha que o teu trabalho não é lá tão bom. E aí entra na síndrome da fraude, que somos todas que temos aqui típicas várias, da síndrome sim, da fraude. Agora, se você pensa numa... da síndrome da fraude, né? Pensa que você ama esse brigadeiro, que a tua avó faz e que é maravilhoso, que você gosta de verdade. Vendê-lo é dar o prazer de outra pessoa poder degustar aquele brigadeiro que você adora. Então, vender não tem chega a ver... também com a síndrome da fraude da coitadinha que tô precisando vender essas trufas Não, aqui. precisando. Deixa eu voltar para outra pergunta. Como é que eu peço um aumento? Foi você que eu fez. fiz, Normalmente chega lá e diz assim, chefe, tô precisando pagar as contas e eu tô super negativa aí e eu preciso... meu gasto aqui. É assim, precisar, tem gente precisando mais que você. Então, a dica é, o que você precisa é irrelevante para o teu chefe. O que é relevante para você entrar numa conversa é o que você vale, o que você produz, o que você está trazendo para essa empresa e quanto é que você está sendo remunerada. Se você não for munida dessas informações e começar na conversa do eu preciso, você vai conseguir zero. Nos dois casos tem um pouco dessa coisa de vitimização, né, da que mulher. É a síndrome da fraude que a gente tem Pra pedir emprego ou pra falar que eu não consigo vender e tal. Tem uma aqui, a Larissa pergunta se a porcentagem do salário que se deve poupar muda de acordo com o objetivo que você tem. A porcentagem não é do salário. Eu falei isso no iniciozinho, não sei se a Larissa acho que eu achei que estava você lá. chegar depois. Larissa, então eu estava falando assim, eu não falo em poupar porcentagens de salário, porque eu não sei quanto você ganha e, portanto, eu não sei quanto você precisa para vender, para viver. Vender, ó, tô para vender aqui. Você precisa o mais rápido possível juntar 12 meses do que você precisa para viver. E depois juntar 36 meses do que você precisa para viver e depois 10 anos do que você precisa para viver. Claro que juntar não é para comprar uma casa. Então você diz assim, ó, eu vou guardar 12 meses do que eu preciso para viver, que é o meu bolsão da emergência, se eu perder um emprego. Então, quando eu juntar 12 meses, quer dizer que eu posso pegar esses 12 meses e comprar uma casa? Não. Porque a hora que você pega esses 12 meses e compra uma casa, o que vai acontecer? Você vai de zero. Então, vamos dizer, quando eu tô com 16 meses, 20 meses, você fala, eu não vou abrir negócio nenhum, mas eu vou pegar uma parte disso e vou dar entrada numa casa. E um pouco eu vou deixar para o meu sossego se eu perder um emprego. Então, você não faz uma capitalização em cima do teu sonho só, mas se você não tiver um sonho, é impossível guardar. E metas menores, tipo fazer uma viagem. Uma grande viagem, que não é realmente uma coisa que tu vai precisar guardar por tantos meses. Ela pode entrar ali nessa conta mais direta. Não precisa também estar nesses 12 meses. Então, vamos dizer assim, você tem 25 anos, tá? Você tem 25 anos, quer fazer uma viagem, vai fazer um mochilão na Europa, ficar 3 meses. Eu só posso ir se eu tiver 12 meses guardados? Você tem 25 anos. Tem que levar em consideração o momento de vida também. Você não tem ninguém. Se você perder o emprego, o que acontece? Teus pais te ajudam por um tempinho. Vai fazer teu mochilão feliz. Vai ser feliz, entendeu? Agora, eu tenho 45, 2 filhos, não tenho pai para pagar, marido divorciado, não tenho um puto guardado, bom, mochilão mochilão não é. Vai passar as férias da Praia Grande, né? Vai pra ou não vai passar férias, vai trabalhar para poder juntar. Pronto. Estamos acabando com vocês, com toda... Tem mais pergunta? Não.
Ah, tá. Não, e aí, então... Nós estamos no limite do tempo. Estamos no limite do tempo? Sim. Então, eu acho que tu pode dar, então, conta uma dica final. Mas a Denise, gente, recomendo fortemente que leiam o livro. Ele realmente é maravilhoso, um depoimento pessoal. É, minha vida. Essa é a minha vida. Conta as histórias dela, conta histórias de outras mulheres. Tem, com certeza, alguma história que vocês vão se identificar. Eu mesma já dei o livro para várias amigas. Já indiquei para minha mãe. Acho que ele é muito legal mesmo pra gente fazer uma autorreflexão, porque realmente acho que as mulheres lidam com o dinheiro de uma forma diferente que os homens. Não entra naquela negação, né? Não quero lidar sexismo, com isso. Que tu falou mesmo dessas palavras, do jeito que a gente é emocional. Enfim, queria agradecer por tu ter vindo, Denise, foi muito bom. Muito obrigada. E acho que tu pode dar um conselho final para as mulheres quando elas forem tratar para ganhar mais, gastar menos, investir melhor. Então, assim, tudo aquilo que a gente se foca, que a gente vai prestar um pouco de atenção e vai fazer, a gente vai prestar atenção e vai fazer. Vocês são super capazes. Vocês têm muita gente para ajudar. Então, tem lá o site com as ferramentas, tudo gratuito, tem muito artigo, tem um livro que é um investimentozinho, mas é uma coisa pequena. Eu tenho esse blog, então a gente fala de muitas coisas. Eu me O blog coloco faz atualizações semanais. Então, coloco lá as perguntas, os depoimentos, é muito bacana. Se vocês lerem os depoimentos, você vai ver que graça, porque são depoimentos onde às vezes eu só tiro o nome e coloco ele na íntegra para dizer como é que aquilo se transformou. E é pouco a pouco. Ninguém vai ficar rico em um ano, assim como você também não ficou pobre e não juntou todas essas dívidas em um dia. Então, calma, respira, tá tudo normal, tá tudo bem, nós vamos ser felizes. Tem muitas mulheres querendo se ajudar hoje e olha, essa é a coisa mais incrível, sisterhood total. E estamos aqui. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Se tiverem dúvidas, vocês sabem, temos muitos canais de contato. Pode mandar mensagem no Facebook. O Facebook tá marcado aí também. Sigam ela, sigam o blog, que vale a pena. Um beijo. Beijos.